Está no ar o Carola Comunica, o podcast que você não sabia que precisava assistir. Eu sou a Carol Vertot, é um prazer ter você aqui comigo hoje. E antes de mais nada, lembre-se que o algoritmo do YouTube adora quando você compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal, curte e, inclusive, comenta, interage durante o podcast, até também para eu saber o que vocês estão achando, sugestões, opiniões, críticas. Guarda, mentira, pode mandar também. Enfim, sejam muito bem-vindos. A minha convidada de hoje, ela é uma das pessoas que me ajudou a subir vários, se não os maiores degraus da minha carreira. E eu procurei ela só para melhorar a carreira, mas ela, através de palestras, mentorias, desenvolvimento de pessoas e negócio, transforma vidas. Ela transforma as vidas de muitas pessoas. Eu estava me mostrando, inclusive, alguns depoimentos aqui que ela recebe no direct. E hoje a gente vai conversar com ela, Ana Paula Casseb. Ai, maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz. E tô muito orgulhosa de você. Porque, assim, eu falo que esse é o sentido. Superar o mestre. E você superou, você tá voando. Obrigada. E eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. Te admiro demais. Obrigada. Linda. Eu comecei, quando eu conheci a Ana, você lembra que você falava assim, não, faz isso, faz aquilo no seu escritório em casa? Eu te mostrei uma foto. Meu escritório em casa era minha escrivaninha no meu quarto, tinha um notebook, uma agenda e um sonho. Era só o que você precisava. Era só o que eu precisava, né? Era tudo que você pra precisava. começar, era aquilo que eu precisava. Mas em alguns meses de mentoria, a gente foi... Você que arrumou minha sala na época, né? Foi. Até a sala que eu aluguei, ela falou, tem uma sala que você vai amar. Abri meu primeiro escritório, contratei a equipe e de lá... Voamos. É que você nunca teve desculpa, você sempre foi de atitude, né, Carol? Então foi fácil mentorar Só vou, você. né? Só vai. Eu sempre arrisquei, eu não tive esse problema. E por isso que tá onde tá. E hoje eu tô aqui te recebendo no podcast. E vambora, vamos conversar. Hoje você vem contar a história pra gente. Conta pra gente... começa de onde você quiser. Onde eu quiser? Que a gente tá passando na TV, na central, dá pra ver, o Fly High, né? Fly High. Conta do Fly High. Vamos começar por ele. Então tá. Eu sou formada em odontologia, mas nunca fui feliz com a odonto, nunca me senti realizada. E meu pai, dono de faculdade, com aquela cultura de tudo na vida é educação. Se você continuou, você tem que terminar, gostando ou não. Você tem que gostar do que faz e não fazer o que gosta. E eu nunca consegui, eu sou a filha mais nova de 4 filhas. Eu falo que eu sou uma forma um pouco diferente das demais irmãs. A caçula, mais rebelde. É sempre a ovelha negra. Sempre ouvi dizer... caçula. Sempre ouvi dizer que eu era a ovelha negra da família. Mas eu nunca me conformei. Eu acho que uma palavra que me define é que eu nunca me conformei. Eu nunca me conformei em não me sentir realizada na profissão. Com coisas que eram impostas pra gente, eu nunca me conformei. Então, eu sempre busquei muito a minha liberdade de expressão, liberdade pra me realizar. Liberdade, né? Acho que é o maior ativo do ser humano, a gente busca a nossa liberdade. De ser quem a gente quer ser, né? E aí, quando eu resolvi parar a odontologia, foi por uma força maior, não foi porque eu dei um grito de liberdade. Eu era casada na época, e meu marido... da época, recebeu uma proposta para trabalhar em Miami e eu vendi o meu consultório, que eu já atuava como dentista, e fomos para Miami. E depois de um tempo, depois de 4 anos, eu voltei decidida que eu não iria mais atuar como dentista. Lá em Miami você não atuou como dentista? Não. Então lá... você já tinha conseguido... eu me libertei da odonto. Se libertar. Desculpa que eu tô um pouco com alergia. Aí, eu falei, bom, mas o que eu vou fazer? O que me realiza? E aí eu me deparei com, acho que, uma questão que foi, para mim, o motivo da maior liberdade que eu desfruto até hoje, que é entender quem era eu. Porque eu falo que a gente nasce e cresce como robôs, assim. Tudo muito mecânico. Nos é imposto. Você tem que estudar, você tem que passar de ano, você tem que fazer amiguinho, você tem que estudar, você tem que casar, você tem que se formar, você tem que ter filhos. E a gente vai. E a gente... vai indo no automático. Vai indo no piloto automático, né? Só vai. E assim eu fui, você tá no 3º colegial, o que você vai fazer? Com 17 anos, que maturidade que você tem para escolher uma profissão? E, obviamente, que eu escolhi errado, porque eu não tinha noção nenhuma de quem era eu, do que eu gostava, do que eu era boa, do que brilhava meus olhos. Não tinha noção nenhuma. Fui no odonto, vi que não era, meu pai não deixou.
eu parar. E aí, quando eu casei e tive a oportunidade de mudar de país, foi a deixa que eu tive pra acompanhar. Agora eu vou. Eu vou acompanhar meu marido, não tô largando a profissão. E aí, tudo bem, teve a chancela. Quando eu voltei decidida que eu iria focar na minha realização profissional. Porque morar lá, longe dos meus, assim, né? Porque aqui, quando a gente tá aqui, nós temos nossos amigos, nós temos a nossa Sim, família. a gente Lá tem. é você com você. E ali eu tive o primeiro contato, assim, comigo, de falar, nossa, olha como eu encaro determinadas situações, nossa, eu preciso melhorar isso. Uhum. E uma das coisas que ficaram muito claras pra mim era que eu precisava da minha realização. E é o que eu falo no Fly High, o que você foca expande, né? O que você foca expande, você fala muito isso, né? E é onde eu coloquei o meu foco na minha realização profissional. Porque como dentista, eu tinha uma prosperidade financeira, mas eu não era feliz, eu tinha síndrome do domingo. Falo, poxa, vai começar a minha semana, eu trabalhando. Como que pode ser a vida assim? Não A faz vida não sentido. é isso, né? A vida não é isso. Só gostar da vida no sábado e domingo. Ah, mas eu tava te dando. Meu pai falava isso. Mas você tá ganhando bem. Pra que você vai parar? Porque eu não queria. Tudo bem, eu tava ganhando bem, mas não fazia sentido pra mim. Não tinha sentido aquilo. O dinheiro não era o... E aí, quando eu voltei pro Brasil e resolvi focar na minha realização profissional, eu não sabia nada a meu respeito. E aí eu comecei, acho que um processo muito intuitivo de descobrir quem era eu. O que eu gostava, o que eu não gostava, o que era negociável pra mim, o que era inegociável. E eu fiz um processo muito solitário e profundo de autoconhecimento mesmo. Você conseguiu sair do automático, né? Que a vida inteira você tem que ir, você conseguiu parar. De repente você vê que você tem muitas coisas e você não tem nada. Eu tinha muitas coisas materiais, muitas amizades, eu tinha tudo. E eu não tinha nada, porque eu não me sentia realizada, eu me sentia incompleta, sabe? Nada me preenchia. Falava, por quê? E aí eu comecei esse processo de me conhecer mesmo. E nesse processo, eu descobri, eu gostei de estudar sobre mim, eu gostei de entender, de me entender. Eu falava, gente, isso é a maior potência do ser humano. É quando ele se domina. Porque quando você se domina todo o entorno. Eu falava, eu preciso aprender e me aprofundar mais. E aí eu fui fazer formações, fiz 4 formações de desenvolvimento pessoal e de negócios. Tirei 1 ano sabático da minha vida, fiz mais de 70 cursos de desenvolvimento pessoal e de negócios, nacionais e internacionais. E fui estudar, porque eu falo que nada como conhecimento. Tudo te tiram na vida. Agora o conhecimento é teu. Não tira. E aí eu me encontrei e foi muito... Sabe quando você dá o passo e Deus põe o chão? Exatamente. Era pra ser assim. Eu comecei a trabalhar com pessoas, a ajudar pessoas. Tanto no pessoal quanto no de negócios. Não tem como ajudar só no negócio e... Eu sempre fiz, pelo menos quando a gente trabalhou juntas... Eu chegava lá e falava assim, esse cliente não deu certo, não sei o que, não sei o que. Aí você, por quê? Mas e aí, ele te falou, não, você fez o quê depois? Você queria saber como eu me senti, o que eu tinha feito depois, por que eu tinha paralisado naquele momento. Porque a empresa é muito a cara do dono, né? Carol, sabe o que eu falo? Que vai hoje junto. existe muitas frustrações, pessoas frustradas em todas as esferas da vida, porque eu acho que pulou um pilar principal da vida humana. Porque, como eu digo, a gente foi... É uma cultura. Você tem que fazer isso, você vai seguir um protocolo. E a gente pulou uma etapa muito importante, que isso infelizmente não tem nas escolas. Não é dado numa fase que é fundamental de formação, que é a fase criança, adolescente, puberdade, que é, de fato, o nosso autoconhecimento. Eu falo que a gente faz para ter os nossos objetivos, realizar os nossos objetivos, mas a gente faz sem domínio de quem nós somos. A gente pula o eu. Eu faço para ter, mas eu faço baseado em quê? Naquilo que eu estudei, que às vezes não tem nem alinhado com a minha essência, com o meu DNA, com o que eu acredito, com o que eu gosto. E aí eu sou muito contra. E eu falo isso para todos os meus mentorados de donos de empresa que me procuram para ajudar. Falo que antes de ser um empresário ou um colaborador, tem um ser humano ali. E se ele não é um ser humano, se ele não viver a essência dele, ele nunca vai conseguir ser um bom profissional. Ele nunca vai conseguir. Então, eu vejo muita gente me procurando, eu preciso fazer minha empresa ter mais resultado. Minha empresa empacou. Eu procrastino demais. A minha empresa, meu colaborador procrastina, sabota. Gente, não é um curso de empreendedorismo que vai te trazer mais resultado. Não é um curso de gestão que vai te trazer mais resultado. Não é uma planilha de Excel. Não é uma planilha de Excel. Toda sexta-feira você completa. Porque, então,
Tá, a tua empresa empacou por quê? Você faz o que tem que ser feito? Não, eu não faço o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu não consigo. A maioria das pessoas eu vejo que não consegue enfrentar ela mesma. Todo mundo tem traumas. Todo mundo tem feridas. A gente estava falando disso, né? Da tua história, da minha. E a gente coloca num lugar dentro da gente, deixa ali adormecido, não olha e a gente segue a vida. Só que aí, num trabalho, por exemplo, a gente esbarra com isso. Aí a gente não tem inteligência emocional para lidar com o colaborador. Aí a gente sempre tá tendo que colocar as pessoas e não decola. A gente não tem autodomínio. Como eu vou dominar o outro se eu não me domino? E aí a coisa não prospera mesmo. Então, eu parto de um princípio que para todas as áreas da vida, para que a gente tenha prosperidade, é aquilo que é clichê falar. A máscara de oxigênio tem que colocar primeiro em você, para depois você colocar na tua empresa, no teu filho, no seu relacionamento, nos seus amigos. Entende? Sim. Então, o Fly High nasceu disso. Foi um momento de muita dor na minha vida. Foi o meu divórcio. E aí, eu fiquei muito em oração. Eu falo que eu tenho um pouco de saudade dos piores momentos da minha vida, porque foram os momentos que eu mais estive próxima de Deus e eu sentia Deus comigo. Ficava o dia inteiro em oração. E o Fly High nasceu fruto dessa oração, porque eu aprendi com o meu trabalho de que eu conseguia curar muito das minhas dores curando a das outras pessoas. Eu acho que eu era a primeira a ser curada. Então, eu foquei muito nisso, no meu trabalho, através das mentorias, dos cursos. E até então, eu não tinha curso nenhum de autoria minha. E aí, foi quando, no momento de oração, Deus falou claramente comigo. Falou, você tem um talento que eu te dei. Usa em prol do próximo. Depois, isso como consequência vai vir para você. E aí, eu nunca vou esquecer, de madrugada, eu peguei um caderno e falei, o que eu acredito que vai fazer uma pessoa ser bem-sucedida na vida? Independente de qualquer coisa. Se ela tiver duas coisas, um alicerce espiritual, uma espiritualidade, não religiosidade, uma espiritualidade, independente da religião, e um desenvolvimento pessoal, através do autoconhecimento. Então, o Fly High é isso. Ele é um curso que trabalha esses dois pilares, o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento pessoal, que foram os dois pilares que me fizeram decolar na vida, em todos os aspectos dela. Que demais. E aí eu tinha acabado de ler o livro de Salomão, que ele fala que de tudo que ele podia pedir para Deus, né, ele pediu sabedoria. E eu fiz essa oração para Deus, me dê sabedoria para que eu possa governar a minha vida e todos que cruzarem. E aí ele me deu o Fly High. E aí eu usei da minha experiência, daquilo que me salvou, que me curou, para salvar tantas pessoas. Já foram mais de 5.000 pessoas, vem gente de todo o Brasil. Eu já estou na 13ª edição. Nossa. E agora eu dei uma pausa no Fly High. Tinha até uma edição que ela vai acontecer, porque eu senti no meu coração de mudar um pouco o formato. Eu amadureci tanto, eu cresci tanto, eu aprendi tanto, que eu tenho muito a agregar do que ele já era. Sim. Então eu tô acabando essa reformatação para nascer uma nova versão do Fly High. Ai, que bom. Já vem aí em 2025? Vem. Ai, no comecinho dela. No comecinho? Para começar um ano com tudo. Nossa, que maravilhoso. É demais. E assim, o Fly High tem muita verdade. Ele não é eu não sou uma mentora. Eu não acredito que a gente pode tudo na vida. Eu não acredito. Nossa, é tão importante a gente falar disso, porque quando eu te conheci, assim, a gente já se conhecia, Rio Preto Novo, né? Mas quando eu te procurei, era tipo, minha coaching, né? E depois, parece que popularizou tanto o nome coaching, que perdeu completamente o sentido no Brasil. Que o pessoal fala, você vai lá, te deixa todo animado pra fazer as coisas, vai embora. E não é assim. Eu não vou ser hipócrita, eu sou muito grata à minha formação em coaching. Eu fiz 4 formações. Mas o coaching, de verdade, ele é um profissional excepcional. Mas eu acho que todas as formações que eu fiz, se a gente ficasse só nas técnicas, nas ferramentas, eu acho que não traria nunca vai trazer o crescimento. Porque tudo, o denominador comum de todo ser humano, através do trabalho, da família, de tudo, é para o seu crescimento, sim ou não? Sim. É para o seu crescimento. É pro crescimento. E eu não acredito que a gente vá crescer se a gente ganhar mais, ou se a gente conseguir um status, ou um poder, ou uma cadeira melhor no trabalho. Eu não acho que o crescimento vem de um crescimento material. Ele é super importante, não vamos ser hipócritas, né? Ele é super importante. Mas eu acho assim,
que eu não acredito, eu não acho que todo mundo pode o que quer, que basta você ter pensamento positivo, basta você arregaçar as mangas, ter atitude. Não. Não é só isso. Acho que nós duas somos prova viva disso. Eu tava partilhando com um amigo meu, a gente vive tantas provações, eu sou uma mulher que rezo, eu tenho muita fé, eu dobro os meus joelhos todos os dias na minha vida, e ainda assim vem muita provação. Entendeu? Eu não posso tudo que eu quero. E muitas vezes eu faço por merecer. Às vezes eu poderia ter, porque eu faço pra ter. E eu não tenho. E tá tudo bem, porque eu preciso entender que Deus tem um plano pra cada um de nós. Assim como teve pra você, Sim. assim como tem pra mim, das minhas provações. E eu acho que o crescimento, ele se dá por a gente, primeiramente, entender aonde eu vou ancorar as minhas forças, e em quem eu vou ancorar, né? E como eu vou, dentro do que eu tenho, da minha identidade, potencializar para chegar na minha melhor versão. E aceitar, dentro disso, o que vem. Amém. O que vier é maravilhoso e o que não vier, amém também, é porque não era para ser. Não era pra ser. E também tem as limitações, né? É. Se a pessoa quer mudar completamente de vida, mas ela mesmo tem as suas limitações. Ela tem que entender. O autoconhecimento vem de a gente saber as nossas limitações também, né? Lógico, de falar, já, eu posso ir até aqui. Eu posso ir até aqui, Eu daqui não, cada um tem a mais. sua característica. É uma singularidade. Eu tenho que entender qual é a minha para usar isso na maior potência dela. Mas é aqui a minha maior potência. Porque o que você tem de talento, às vezes eu tenho de fraqueza. Você tem de ponto forte, eu tenho de ponto fraco. E tá tudo bem, entendeu? Eu preciso saber identificar isso. Se a gente tivesse os mesmos talentos, os mesmos pontos fortes e fracos, a gente ia viver em conflito. Exatamente. Pra montar uma equipe até melhor, que tenha esse equilíbrio, né? E é muito legal de ver o que está acontecendo. Muito legal. Porque eu falo assim, muitas empresas me procuravam para dar mentoria de empreendedorismo. Técnicas, ferramentas, performance de colaborador. E aí eu comecei quase que esse movimento sozinho. Eu falei, gente, olha, eu não vou dar isso. Eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. Porque para um profissional, para um colaborador, trabalhar na sua melhor performance, eu preciso trabalhar o ser humano dele. Porque quando ele consegue enfrentar suas dores, os seus traumas, ter uma alma em paz e feliz, ele vai conseguir dar o melhor dele onde ele estiver. Na família, no trabalho. Então, não adianta dar uma melhor técnica de vendas se o cara tá cheio de trauma, se o cara procrastina, se o cara tem tristeza, se o cara tá cheio de problema e não sabe lidar com isso. Ele tá todo angustiado, como é que ele vai ser o melhor vendedor do mês? É impossível. Entendeu? Então, acho que eu tô conseguindo mudar muito essa cultura nas pessoas que me cercam. Então, a COB, por exemplo, que é uma multinacional, eu comecei dando treinamento para as mulheres no Dia da Mulher, e hoje eu passei por todas as unidades do Brasil. Acabou que eles me contrataram para todas as unidades do Brasil para trabalhar o ser humano. E como consequência, isso aumentou muito a performance deles, entendeu? E isso está tendo cada vez mais. É sobre felicidade. Tem um curso em Harvard que eu fiz sobre como ser feliz, né? O jeito Harvard de ser feliz. E, gente, todo mundo fala, quando eu chegar nesse salário, quando eu tiver essa vida, quando eu morar nessa casa, quando eu tiver esse casamento, quando eu tiver X filhos, eu vou ser feliz. Aí, eles estudaram uma amostra grande de pessoas, felizes e infelizes. E eles chegaram à seguinte conclusão, que não é o sucesso, a realização, o dinheiro, as conquistas humanas e materiais que trazem a felicidade. Eu só conquisto tudo isso se eu for feliz. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É a felicidade que leva ao sucesso e não o sucesso que leva à felicidade. Só que a gente não sabe ser feliz. Porque a gente se apega no que nos acontece. A gente coloca a nossa expectativa em pessoas, em coisas. E pessoas vão e vêm. Coisas quebram, a somem. gente se perde. E a gente faz o quê? Aí você fica feliz. Entendeu? Porque a sua base da felicidade é uma pessoa. É uma pessoa. Ou uma Eles coisa, estudaram pessoas ou um felizes. Cara, você quer ter sucesso? Você quer se realizar em todas as esferas da vida? Você vai ter que ser feliz. E se você pegar a Bíblia, Deus fala o tempo inteiro. Você tá nesse mundo para ser feliz, para ser alegre. Ah, mas Ana, como eu vou ser alegre diante de tanta aprovação? Porque você tá se ancorando em pessoas e coisas e não em Deus. Entendeu? A água viva que vem de Deus, ninguém... É a única que mata a sede da gente. Não é o dinheiro que mata a sede. Não é. E isso foi difícil para eu aprender. Porque eu fui educada, até pelo contexto, assim, pela cultura
de uma maneira totalmente diferente. Né? O que você precisava para ser feliz era casar, trabalhar, sair do consultório, ganhar o dinheiro. E eu falo que Deus tem uma pedagogia que eu falo que Deus é... Não, Deus é perfeito. A pedagogia de Deus é perfeita. Ele sabe, bom, pra Carol, eu preciso que aconteça isso, para ela ressignificar e realinhar os valores dela. Pra Ana Paula é outra pedagogia. Entendeu? E eu fui aprendendo com a vida mesmo, nos tombos da vida. É nos tombos que a gente aprende, né? Mas aprende. A arte de ser feliz, né? A gente tá aprendendo isso. A gente tá aprendendo na igreja. todo dia. Exatamente, na igreja. Ai, eu quase emocionei aqui, gente. Ela fala bem demais. E você é um exemplo disso. Sabe por quê? Eu vou falar. Eu tô fazendo um curso que chama Discipulado. A gente aprende... É uma formação religiosa. E a gente aprende com a vida dos discípulos... a sermos discípulos mesmo de Cristo. Que é isso que ele quer da gente, né? E a última aula me pegou de um jeito. Porque ele falou... era um padre que estava dando aquela aula específica. E ele falou o seguinte... A gente vai ter tribulação. Na vida vai vir tribulação. A vida redondinha, que todo mundo fala... A hora que minha vida estiver redonda... Eu vou descansar. Não existe vida redonda. Não existe. Isso eu tenho certeza. Não existe. Não existe. E ele falou... Quando a gente... Acho que a palavra de ordem é aceitação. E a gente sair de um papel de vítima. Você, pra mim... Eu já te falei isso no dia... E eu vou repetir aqui. Como você encarou o que te aconteceu, né? Eu falei, como você tá? Eu nunca vou esquecer que você falou assim... É a vida que me impôs, eu não vou ficar numa cama chorando. Eu vou enfrentar. Verdade, eu te falei isso. Você me falou isso? Eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar com dor, mas eu vou enfrentar. E no dia a dia isso eu vou ressignificar com o tempo. E nessa aula ele falou... Se você pegar pessoas bem-sucedidas, e não financeiramente, profissionalmente, bem-sucedidas que são pessoas felizes, que vivem, que têm paz, que são o que elas são, não se importam com o outro, não se comparam com o outro, sabe, são felizes como são? Elas têm um ponto principal, que o primeiro delas é a aceitação. É isso que a vida me impõe? É isso que eu tenho que enfrentar? Então, vamos embora, eu vou enfrentar. Vamos embora que eu vou enfrentar isso. Agora, então. como eu vou enfrentar é o que vai determinar onde eu vou chegar. Porque antes a gente enfrentava com as ferramentas do mundo. Hoje nós estamos, eu digo nós duas, porque a gente está buscando um caminho religioso muito grande. Eu aprendi a buscar com as coisas de Deus. Então, é olhar o mundo com a ótica do mundo ou olhar o mundo com a ótica da fé. A ótica da fé, E aí você ressignifica tudo. É o que tem pra mim? Ok, Senhor, me sustenta, Espírito Santo me direciona e vamos. Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ir, eu não tenho... Eu tenho que ir. E quando você aceita... É a única opção que eu tenho, é sobreviver. E quando a gente fala... A palavra aceitação deveria ser a tarefa diária de todo mundo. Veio uma tempestade, fala, eu aceito, me direciona. Eu aceito, eu vou passar por ela... Seguiremos. E aí você aprova a vida disso. Obrigada. Entendeu? Mas eu lembro que eu falei, uma amiga minha, a Gi da Mural. Sim. A Gi conversando comigo, pessoalmente mesmo, lá no acampamento. Ela falou assim, eu acho que eu te entendo, Carol. Aí eu falei, porque todo mundo pergunta assim, como você tá? Assim, assustada, né? Aí, porque eu falei pra ela assim, é a única forma de seguir. Como você vai seguir? Você vai ficar deitada. É aquilo. Daqui 6 meses, se eu ficar deitada, chorando, me colocando no papel de vítima. Não que você não tenha sido vítima das coisas. Mas o que eu vou colher daqui 6 meses? Assim, pra mim, se eu ficar nesse estado de inércia, é meio que não valeu de nada, entendeu? Eu acho assim, ó. Existe o luto, e o luto é super importante, mas ele tem um prazo de validade. Sim. A partir daqui, eu vou com dor mesmo. Entendeu? Pra que ela não vire sofrimento. Mas eu acho que ele dura, assim... Ele pode durar a vida toda, porque ele tem altos e baixos. Só que é aquilo... Eu não lembro agora o nome de uma mulher. Eu compartilhei semana passada no Instagram. Ela tem uma empresa, ela abriu uma empresa, ela teve uma filha que morreu com 1 ano. E ela falou assim, eu nunca deixei... Como que eu cheguei até aqui? Tipo, 20 anos depois. Porque eu tinha que ir pra academia, eu ia pra academia chorando, mas eu ia. Aí um dia você tá ótima. Vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. No dia da reunião, mais importante, é o dia que você acorda. Só você sofrendo tá luto. Você não tem outra opção. Então, se você não tiver outra opção, você simplesmente sofre, lava o rosto, toma banho e vai.
Carol, E nunca vou esquecer. É isso, é Nunca vou acordar, esquecer. tomar banho e ir. Eu falo que depois da morte do meu pai, a morte do meu pai foi um divisor de águas na nossa família, porque da morte dele vieram coisas que nós não sabíamos muita coisa. E eu falo que o câncer do meu pai foram decorrentes do problema dele. Ele pagou com a vida os problemas dele. E foi a maior lição da morte do meu pai. Eu não posso pagar com a vida os meus problemas. Porque se eu mergulhar nos problemas, eu vou acabar como Se meu você pai. viver os seus problemas, você vai ficar doente. Você tem que resolver os seus problemas. E aí, eu aprendi muito sobre isso aí, né? A gente não tem que pagar. Perdi o que eu tava falando. Com a morte do seu pai, você aprendeu. A morte do meu pai foi um divisor de águas na nossa vida, porque ontem fez 7 anos da morte do meu pai. Eu parei à noite e pensei que faz 7 anos que eu vivo muito mais sofrimento do que alegria. Que eu vivo muito mais tempestade do que calmaria. E um amigo meu, o meu melhor amigo tem 72 anos. Eu amo conversar com ele porque ele tem muita experiência de vida. E ele já passou por muita coisa. Aí ele falou, Ana, cara, como você dá conta de enfrentar tudo isso, né? Porque, assim, é igual erva daninha, vai aparecendo um monte de coisa, sabe? Que a gente não sabe lidar, coisas que não fomos nós que construiu aquele problema. E, de repente, chega de surpresa. E faz 7 anos que isso vem acontecendo. E desses 7 anos, hoje eu sou mãe solo, né? E eu tenho um filho. Eu acho que não existe motivo mais importante e que justifica a gente passar a tinta de vamos pra guerra. Ir pra guerra. Do que pelos nossos filhos. Não tem, pra mim não tem. Muitas vezes me faltou oxigênio, mas eu busquei em alguém pra conseguir estar ali presente pro meu filho, porque ele não enfrentou muito bem o divórcio. Então eu precisava ser a força que no momento ele não tinha. E um dia eu tava devastada emocionalmente. E eu tinha que dar uma palestra para 72 franqueados. Porque é sempre nesses dias, né? A minha amiga, que é a empresária que comercializa minhas empresas, que é minha amiga e trabalha comigo, ela foi me buscar para levar para dar palestra. Era 72 franqueados daquela empresa, gente de todo lugar. Eu não tinha reserva emocional. Eu não tinha energia, eu não tinha disposição. Eu estava inchada de tanto chorar. Eu tomei um banho, eu fiz a minha oração. Eu falei, fiz uma maquiagem no carro e fiz uma oração. E foi, acho que, o melhor treinamento empresarial que eu já dei na minha vida. Nossa. Porque ali eu falei, Senhor, eu me esvazio de mim e me preenche. Me preenche. Quando eu saí desse treinamento, eu lembro que o problema tinha acontecido na manhã. O treinamento era no período da tarde. E terminou no começo da noite. Quando eu saí, eu tive uma sensação de uma força. Parecia que eu tinha tomado uma injeção de ânimo, de disposição, de enfrentamento, de coragem, de esperança. E aí é uma coisa que marcou muito pra mim. Minha amiga falou, eu não tô acreditando. E aí ela gravou pra depois eu assistir, porque ela falou, você não tem ideia do que você falou. De tudo que você falou. Eu falei, não foi eu, foi o Espírito Santo, porque eu não tinha... Eu falei pra Deus, eu não vou conseguir, faz por mim. E ali, quando eu tava assistindo, eu chorei, eu fiquei muito, muito emocionada, porque tudo que eu falei, o primeiro ouvido que ouve, que é o que a gente fala, é o nosso. Aquilo foi me dando uma força. Eu saí de lá, eu liguei pra minha família, eu falei, nós temos 2 caminhos. Ou a gente senta e chora e lamenta, ou a gente foca na solução disso. E se não tiver solução, a gente entrega pra Deus. A gente vai fazer o que tá ao nosso alcance. O que não tiver ao nosso alcance, amém, Deus vai fazer. E nós vamos seguir a nossa vida. E aquele momento, eu aprendi a enfrentar as coisas. Mas assim, é fato. É fato. Quando você enfrenta algo muito pesado, reserva um tempo para ajudar alguém. Para fazer um trabalho social. Se você faz uma palestra, para dar uma palestra. Se dá uma mentoria, para dar uma mentoria. Se você vai numa empresa, ajuda uma empresa. Porque você é a primeira a ser ajudada quando você faz isso. É exatamente isso. Quando eu saio, vamos supor, eu gravo muito por escrito. Eu faço muito stories por escrito, né? Eu gosto muito de escrever sobre as dores, as tempestades e tudo. E quando eu escrevo pra ajudar outra pessoa, parece que horas depois eu vou ler,
Eu falo, era isso que eu precisava ler. Quer dizer, na maioria das vezes a gente fala, é difícil a gente verbalizar, tem pessoas que são muito fechadas, mas por isso que terapia é bom. Quando você verbaliza, tem que verbalizar. Às vezes você tá falando o que você precisa ouvir, você fala, nossa, tava dentro. Tava dentro. Colocar pra fora. Eu coloco muito pra fora escrevendo, eu amo. Eu sempre tive diário quando era adolescente. Aí rasgava. Agora eu voltei a escrever. Faz 6 meses que eu voltei a escrever. Ó, eu dou mentoria para empresas e eu falo muito pros líderes, né? Pros donos da empresa. Não tá conseguindo performar, a coisa não vai, precisa muito resultado, que não sei lá o quê. Eu falo assim, é engraçado porque se você pegar a maioria dos empresários, o que eles fazem? Eles usam o tempo dele na operação. Eles ficam no operacional. Se você pega a vida de Salomão, estuda Salomão, que foi, né, hoje ninguém superou Salomão do que ele foi. Ele governou. Vou ter que ler o livro de Salomão. Ele governou como ninguém. E ele pediu pra Deus, Deus falou, você pode me pedir o que você quiser. Ele não pediu ouro, nem prata, nem riqueza, nada. Ele falou, só me dê sabedoria pra governar o povo. E Deus falou, você podia ter pedido tudo, mas você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e tudo mais. E ele foi o homem mais poderoso do mundo. E Salomão me deu... Depois você lê o livro, Sabedoria, né? Ele me deu ele me ajuda muito. E ele fala que quando a gente quer sair de uma dor, quando a gente quer liderar os nossos colaboradores, liderar, ser um bom empresário, fazer a nossa empresa crescer, a gente tem que sair do operacional. O dono de uma empresa, ele não tem que ficar no operacional, ele tem colaborador para isso, ele tem equipe para isso. Ele tem que ficar... Lá é como se você estivesse num show. Se você tá no meio, você tem um raio de visão aqui, um raio de visão aqui, um raio de visão aqui, um raio de visão aqui. Agora, se você for lá pra cima, você vai ter uma visão global. Aí você vai falar, poxa, eu devia ter colocado um bar aqui, ó. Aqui. Ou eu devia ter colocado mais pessoas. Olha, é um buraco gigante aqui. Mas você tá ali, ó, no operacional, você só tem um raio de visão limitado. E aí, a mesma coisa pra nossa vida. A gente tem que ter tempo pra nossa vida. Num momento de dor, num momento de alegria, a gente tem um momento de silenciar, que eu falo que é o silêncio de Maria, que Maria ensinou, pra mim, a mulher mais exemplo que tem. Também. Né? Independente da religião, vamos pegar ela como exemplo. É o silêncio de Maria, você, sabe, se isolar um pouco, refletir, porque a gente é criativo, a gente precisa ter tempo de criar, de sair das situações. A gente vive o problema, a gente abraça o problema, a gente senta em cima do espinho, deixa sangrar, reclama de dor, mas a gente não levanta. Então, e se não levantar, não resolve. Então, quando você sai, e isso eu falo isso para ser humano, para empresa, sai. Você precisa se conectar com pessoas, você precisa ter o silêncio na sua mente para criar novas soluções para aquele problema. Você precisa olhar. Aí vem, aí é igual uma cliente. Ai, Ana, olha, eu contratei uma empresa, uma mentora de empresa, que ela mandou fazer dancinha no TikTok e no Instagram, porque dá engajamento e não é o meu perfil. Gente, as pessoas, elas estão perdendo a noção, sabe? Tá muito no vazio, tá muito no raso. Tá muito no ar, o que todo mundo faz, vai lá porque tem engajamento, e a pessoa tá fazendo totalmente desalinhado com a essência dela. Cara, ela é dona, ela tem que se isolar, ela tem que ter tempo pra criar, pra pedir sabedoria, pra olhar numa visão global e falar, é isso que eu preciso. E a gente na nossa vida. Eu preciso me afastar um pouco do meu relacionamento pra falar onde eu tô falhando, aonde estão os gaps, o que eu preciso fazer, daquela dor, por que veio... Por que não? Pra que veio? O que eu preciso aprender com aquilo? A gente fica no barulho. E no barulho a gente não consegue ouvir nada. A gente não consegue escutar nada. Eu tô fazendo estudo bíblico lá na paróquia. E aí, o último estudo bíblico... Agora tem no acampamento, nessa semana não tem. O último estudo bíblico... Gente, eu sou viciada. Pode abrir sua... você já abriu ela? Você colocou aí? Abre ela. Tem água aqui. No último estudo bíblico, você vai ler, às vezes, um capítulo do Antigo Testamento. Se você ler batendo olho, você não entende nada. São palavras difíceis. Aí você tem que realmente estudar para entender. E aí o texto narrativo, o texto profético, o texto... E aí, na hora que acabou, assim, eu lembro que o padre falou. Você não fica se perguntando, será que isso aconteceu mesmo? Era uma passagem que o povo se revoltou. Aí, eu não lembro agora direito qual livro era. Mas aí Deus mandou um monte de serpente... E aí tava matando todo mundo. E aí o povo pediu perdão. As pragas do Egito, não? Deve ser uma das... Nossa, eu não lembro o livro agora. Eu tô vendo, eu anotando, que eu levo o caderninho junto. E aí, aí no meio de tudo, o povo pediu perdão. E aí, eu não sei se foi Moisés, gente, tô falando besteira. Mas aí criou uma coluna, então.
e quem olhasse para essa coluna de cobra, de aço, a serpente não ia comer, eles seriam perdoados, iam poder Eu acho viver. que era quando eles estavam no deserto, rumo à Terra Prometida, Isso! liderado por Moisés, Isso! em Gênesis. Não é? É aí mesmo. É aí mesmo. Eles eram passando por um deserto, tal. Tava passando por um deserto, um destino a uma cidade. E aí, fala assim, tá, beleza. Então Deus foi lá e Rumo mandou à um Terra monte Prometida. de cobra. Uma terra prometida. Israel. Deus mandou um monte de cobra porque eles revoltaram com ele. Então, isso... Aí a pessoa que lê isso raso, né? Com uma fé mais rasa, com um entendimento mais menor, assim. Fala assim, isso não aconteceu. Nossa, mas nunca que Deus ia fazer isso. Deus não castiga, Deus... Aí vai naquele monte de coisa jogada na internet, como se fosse só ler manchete, nunca ler a matéria inteira. Então, só lê ali por cima, nunca estuda de verdade. E aí, uma das coisas que o Padre João falou, ele falou assim, sempre que você terminar de ler um texto bíblico, se pergunta, o que eu tiro desse texto pra minha vida? Lexo divino. Tudo. Filme, série... Tudo que você tá assistindo. Até, por exemplo, eu vou ligar a TV 6 horas da manhã, vou pôr no noticiário. O que eu tiro disso pra minha vida? Eu tiro nada de bom. Desliga a TV. Eu falo que tudo é então, oportunidade de santidade e crescimento. Tudo. Aí, de um estudo bíblico lá do deserto pra Terra Prometida, uma coisa, falei, pronto, o que eu tiro disso pra minha vida? Você tá assistindo um podcast. O que você tira disso pra sua vida? Você tá tirando coisa boa? Ótimo. Não tá tirando coisa boa? Não é pra você assistir. Vai assistir uma coisa que você vai tirar uma lição. Você sabe que é muito... eu vou até pegar um gancho que você usa essa passagem, né? Esse livro da Bíblia. Acho que é Gênesis, né? Eu acho que é. Não é Gênesis, não. Preciso ver. Mas é o Antigo Testamento, é bem no começo. Antes de Cristo. Eu tô vendo a página, não tô sabendo qual é. O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o povo hebreu, ele ficou escravizado durante 400 anos no Egito. 400 anos. E aí, era uma vida muito sofrida. Eles apanhavam muito, eles rastreavam comida para castigar, rastreavam bebida. Era uma vida muito sofrida. Muito sofrida. Não era só a escravidão de serem presos, mas era, além de tudo, uma vida muito sofrida. E eles nunca perderam a fé deles. Obviamente que não todos, mas sempre tinha aquelas famílias que eram persistentes. Levantava a fé e eram persistentes. E depois de muito sofrimento, 400 anos de muito sofrimento, eles resolveram se unir para fazer um clamor a céu aberto. E imagina, milhões, centenas do povo hebreu ajoelhado, clamando pela libertação. E aí foi que a voz do povo, Deus ouviu a voz do povo e escolheu Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão. Porque o Moisés era príncipe no Egito. Certo? Certo. Quando, depois, por isso que vieram as pragas, porque o rei do Egito, que era o irmão postiço de Moisés, Ramsés, quando vieram as pragas, porque ele não deixava, os escravos não vão embora, vocês não têm liberdade, vocês vão continuar escravos. E Moisés Deus foi mandando as pragas, até que depois que morreu o filho primogênito de todos aqueles que não colocaram o sinal de Deus, que era o sangue de cordeiro nas portas, ele deixou o povo ir. E eles ficaram 40 anos no deserto. E muitos hebreus que foram libertos, não apanhavam mais, tinham a liberdade, estavam rumo à Terra Prometida, reclamavam, lamentavam e blasfemavam sobre Deus. É essa passagem. Porque eles estavam acostumados com o sofrimento, com a escravidão. Por que vocês tiraram a gente... pelo menos com um pouco de comida a gente tinha, um pouco de bebida a gente nessa tinha. Parte aí. Por que vocês Pelo tiraram menos a gente agora aqui vivendo no deserto? E lá era uma passagem rumo à Terra Prometida. E isso fala muito sobre nós. Fala. Isso fala... às vezes a gente... E tem pessoas... que eu falo para muito cliente meu de mentoria, que se acostuma com a dor. Que se acostuma com a mediocridade. E a mediocridade é uma mentalidade medíocre, escassa, de escassez em tudo. Acha que a vida em abundância não é para ela,
né? Que é a maior promessa de Deus, acha que a felicidade não é para ela, acha que a riqueza, não tô falando de riqueza só financeira. Quando a gente fala de riqueza, a vida riqueza em tudo, um olhar rico pra abundância, vida. A vida em abundância. Aham. Não é para ela, ela se acostuma com aquilo. Porque ela tem aquela mentalidade formatada para aquilo. E é o mesmo aqueles que ficam presos na dor. E aí abre uma empresa, quer que a empresa performa, quer que a empresa prospere, quer que o casamento dê certo. Por isso que eu falo que todo mundo, para ter qualquer mudança de vida, todo mundo precisa mudar a mentalidade. Sabe assim, de expandir, falar, nossa, existe um outro jeito de viver. Eu não preciso ficar ancorada nas minhas dores, na minha realidade, eu posso expandir isso. Mas a gente se acostuma com a dor. Por isso que as pessoas ficam sempre no mesmo lugar e têm muita dificuldade de sair. Medo. E esse processo, que é um deserto, né? O processo de sair da escravidão, da mentalidade medíocre pra expandir, você vai passar por um deserto. E esse processo, eu vou te falar que não é desenvolvimento pessoal, não é desenvolvimento de empreendedorismo, de negócio. Sabe o que é esse processo? Tem uma palavra. Chama conversão. Conversão. A conversão é o desafio mais difícil da vida humana. Mais difícil. E eu só consigo atingir o ápice de tudo. E o ápice, eu não tô falando... Porque às vezes a gente vai fazer... É o que eu te falei. Nem tudo vai dar certo. Eu posso ter pensamento positivo, eu posso tudo. Mas Deus já tem o que é pra mim. E eu tenho que aceitar e ser feliz com o que eu tenho. Mas se eu não me converter... Porque a conversão... Muitos falam assim, a conversão muitas pessoas confundem e questionam e julgam. A gente que tá numa busca muito grande na igreja, fala assim, vocês estão ficando todo paranoico. Não é isso. Não é paranoico. O povo da igreja é tudo hipócrita. Você já ouviu isso? Tá na igreja e faz isso. É justamente porque a gente é muito falho e miserável que a gente tá buscando tanto. Exatamente. Incansavelmente. Porque eu sei das minhas misérias, eu preciso melhorar, socorro. Então, né? É por isso que eu tô na igreja, pra melhorar. É por isso que eu tô na igreja. Porque eu sei da minha fraqueza, das minhas falhas. Mas eu não acredito. E hoje eu falo como testemunho de vida, por experiência minha. Não tem faculdade, não tem curso, não tem mentoria, não tem dinheiro, não tem networking que te permite viver a vida em abundância, senão pela conversão de condutas. Porque a conversão é conversão de conduta. Aqui eu faço... E qual que é a régua? Qual que é a medida? Não é minha, nem tua, nem que os nossos pais nos ensinaram, é a medida de Deus. É o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. É permitido, mas me convém, não convém, não vou fazer. Não vou fazer. E aí você entra na fase mais difícil da vida, que é a fase que eu tô, que eu falo, por que eu fui entrar? Ai, socorro. Não tem como voltar. Né? O mais difícil é isso, não tem volta. E aí você fala, Jesus, meu Deus, o que eu fui fazer? Porque assim, você tem que renunciar a tudo. Entende? Você tem que renunciar, você tem que renunciar a pessoas, a lugares, a pensamentos, você tem que renunciar seus planos, a comportamentos. Você tem que renunciar aos seus planos. Não, como é que você planeja a sua vida? Não seus planos, não digo seus planos. A gente tem um objetivo de vida, a gente é movido pelos nossos objetivos. São os meus planos de vida. Mas se não coincidir com os planos de Deus, você fala só, tá bom, Senhor. Você tem que saber renunciá-los se você não tem dia que eu falo pra Deus, dá pra você querer a mesma coisa que eu? Eu falo todo dia, eu tenho falado todo dia. A gente pode coincidir nisso, mas se não coincidir, que segue seus planos, mas só por favor coincidir isso, só isso. Eu tenho um amigo que o testemunho dele é lindo, e eu sempre, já ouvi várias vezes o testemunho dele, e ele fala, quando eu resolvi me converter, eu dei 4 passos pra frente, de uma vez. Só que, aí eu achei que eu tava bem, dei 5 pra trás. A gente a conversão levanta, é isso. Levanta. E aí eu falei, cara, agora eu entendi. Sabe que na hora que ele falou, depois na hora que eu trouxe isso pra minha vida, o que eu aprendo com a história dele, na minha vida, o que eu trago pra minha vida. Falei, gente, é isso. É isso em todas as fases da vida. Pra crescer a empresa, no relacionamento, na conversão principalmente. Você como pessoa. E você sabe eu quero ser uma ótima pessoa. Tem dia que eu acordo ruim. Você sabe qual que é o alvo da conversão? Sim ou não? Não. Pra que existe a conversão? A conversão, ela se dá pra nossa... Santidade. Pra nossa santidade, pra que a gente, na vida eterna, viva no céu e não no inferno. Sim ou não? Sim. Todo mundo fala que santidade... Fala assim, gente, ser santo. Como que eu vou ser santo? Confunde. Porque Deus fala inúmeras vezes que o nosso objetivo de vida é a santidade.
E ele fala, busquem a santidade. Busca a santidade. E eu sou muito curiosa. Por meu pai sempre ter trabalhado com educação, eu falo que uma das coisas que mais empodera a gente e liberta a gente é o conhecimento. E é o mal hoje da internet. Tudo tem o ônus e o bônus. Mas às vezes a gente ouve uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas ela fala que agora ela vai dar mentoria. Sim. E o mal da internet é que tá tudo na palma da mão, mas as pessoas não são curiosas. Não, mas elas não estudam, ela acredita naquilo que ela falou. Ela vê um vídeo de 4 minutos, leva aquilo como verdade absoluta pra vida pega aquela dela. pessoa como referência de vida e vai. Só que aquela pessoa não estuda, ela tá no raso, tá na superfície, mas ela tá ganhando dinheiro com isso, porque tem gente que cai, porque, né, nós somos preparados a sermos dependentes e a internet deu voz a todo mundo. Deu. Aí o que acontece? Todo mundo fala que, gente, como assim santidade? Você sabe o que é santidade? Santidade não é não pecar. Enquanto humanos, a gente vai pecar até morrer. Sim. A santidade é o esforço em não pecar. A medida de Deus para falar, tá no caminho da santidade ou não tá, é o esforço que eu faço em não pecar. Pegando o exemplo que você deu, do teu amigo. Eu tô no meu processo de conversão, mas eu caí. O que eu vou fazer? Eu já caí, já tô na lama, vou lamear tudo. Não, o que é o processo de conversão? Não. Eu vou tentar de novo. E eu vou me esforçar para não cair nessa tentação de novo. Então, o que eu começo a fazer? Poxa, eu sei que tá errado. Mas eu gosto. É a minha fraqueza. Então, o que eu preciso fazer? Me afastar. Por isso que você se afasta de pessoas. Por isso que você se afasta de lugares. Por isso que você se afasta, renuncia a comportamentos. Porque você fala, por mais que ali seja a minha vida, o que eu sempre fiz, eu não posso mais fazer. Então, eu tô me esforçando. Eu não dou mais subsídio para cair tão facilmente em tentação. Eu vou colocando empecilhos para a tentação. Eu vou colocando obstáculos. Isso é o caminho da salvação. Isso é conversão. Então, como que... Aí eu volto para quando a gente começou. Como que eu vou pegar o microfone para dar um fly high? Que vai empresários, que vão pessoas, porque confiaram no meu trabalho de falar, ali eu vou ter um caminho. Eu vou falar, se você fizer a planilha, se você fizer essa gestão, se você fizer dancinha no TikTok, se você tiver você vai ter prosperidade. Não vai. Não vai. Não vai porque... Não vai, e você não ia estar na 13ª edição do Fly High, porque não se sustenta. Você só tem prosperidade em todas as áreas da vida. Se você não seguir as suas próprias regras, e sim as regras de Deus, que são atemporais, são para sempre, independente da religião. Entende? Então, como eu não me alicerço, como que eu não trabalho a minha espiritualidade, independente da religião. Por isso que eu falei que não é espiritualidade, não é religiosidade, é espiritualidade. Porque eu preciso ter uma medida, falar, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu devo, puta, aqui eu tô caindo muito, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu levo o pecado para minha empresa. Filho, o pecado é igual guarda-chuva. Onde tem o pecado, não tem a graça de Deus. Aí você leva para tua empresa. Você maltrata os seus colaboradores. Você sonega imposto. Como que você vai prosperar? Você não sabe lidar, você não tem inteligência emocional para lidar? Como que você vai lidar com as pessoas? Como que você vai prosperar na vida? Como que teu casamento vai se salvar? Eu prefiro terminar. Eu não preciso disso. E eu era assim. Eu falava, casamento não tá bom, vou esgotar as possibilidades. Não. A gente vai aprendendo que casamento é indissolúvel. Eu preciso me desenvolver a entender qual é o meu papel como mulher. E o meu papel hoje, eu quero aprender com a Bíblia, eu não quero aprender com homens, não. O que Deus fala? Como que a mulher tem que ser dentro de um relacionamento? Como o homem tem que ser você. Difícil pra caramba, mas é isso que eu falo. Difícil pra caramba. As pessoas olham meu relacionamento, nossa, casei com meu primeiro namorado, minha vida é um conto de fadas. Porque você olha, realmente, a Cinderela saiu, conheceu e casou. E foram felizes para sempre. Mas, gente, é difícil pra caramba. É difícil. É muito difícil. Eu acho que seria muito mais fácil quando eu brigava com ele na faculdade, terminar com ele e namorar outro. Eu falo pro Danilo, eu acho que eu nunca enfrentei um desafio tão grande na minha vida do que o processo de conversão. E olha que eu tô bem no comecinho, uma judiação. Eu tenho tudo pra mudar ainda, pra melhorar. Mas... E aí é isso que é o Fly High, que são as minhas mentorias, é essa base. Você quer ser feliz no trabalho? Então vamos ser felizes como pessoa, vamos trabalhar corpo, vamos ser felizes mente e pra espírito. Realizar as coisas, né? Então temos que trabalhar o espírito para você ser bem-sucedido na tua empresa, temos que trabalhar o espírito para você ser bem-sucedido no teu casamento, nas suas amizades, temos que trabalhar a mente para você ser bem-sucedido na empresa. Mas então o liderado faz a mentoria e os colaboradores não. Você entende? Então precisa... Eu falo que
a gente precisa trabalhar muito para fazer as pessoas entenderem isso. E isso vem com conhecimento, entendeu? Vem com Sim. estudo. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Estudar a Bíblia, estudar gestão, estudar família, estudar como educar filhos, estudar o tempo inteiro a gente tem que estudar. E agora que eu estudo mais a Bíblia, o que atendeu o Luke fala, ai, Lu! Não. Que eu estudo mais, eu vou lendo aqueles livros, aquelas... 5 tópicos pra você conseguir tal coisa. Eu falo, isso aí é do livro tal, ó. Isso tudo veio de lá. Tudo veio de lá. Eu falo que... E aí, eu tenho uns amigos que falam assim, agora você só sai com a turma da igreja. Aí eu falo assim, então vem. É porque semelhante atrai semelhante. Você tá todo mundo na mesma página. E agora a gente tá levando todo mundo. É muito gostoso. Tem gente que acha, e eu assisti... agora eu não sei, eu gosto muito de estudar em forma de vídeo e texto também, né? Mas eu tava estudando esses dias, assistindo podcast, tem podcast que é uma aula, né? Tava assistindo um podcast, eu acho que era uma pastora, e a família dela é do mundo da moda e tal. E aí ela falava assim, ela não conseguia buscar a conversão porque ela achava que as pessoas da igreja são aquelas mulheres que não pintam o cabelo, que não se arruma. Porque quando a gente era criança, eu falo, gente, a igreja de 30 anos atrás é completamente diferente da igreja hoje. Você não via jovens indo pra igreja hoje. Mas, Carol, é falta de conhecimento, tinha isso, de era falta de conhecimento. Porque a gente não tinha... Mesmo que eu estudei numa escola religiosa, mesmo que tenha aqui em Rio Preto, eu não sei que todas as cidades têm, né? E o pessoal não tem oportunidade, de repente, de ter um estudo religioso desde sempre, desde criança. A gente achava que, por exemplo, quem ia pra igreja? Minha avó. Eu ia pra Redentora lá, mas era as velhinhas da igreja. Mas a renovação carismática, ela veio pra mudar isso, Nossa, né? A renovação carismática foi incrível. Ela veio pra mudar... toda a visão que a gente tem, a realidade. Hoje eu consigo conversar com pessoas de 15 anos sobre o que a gente tá conversando aqui. Falo, imagina se a gente tivesse esse conhecimento quando a gente era adolescente. Mas você sabe que o acampamento é uma bênção. Eu falo que o acampamento, ele tira um véu dos nossos olhos e apresenta uma vida, porque através de uma experiência em Deus, profunda com Deus, né? Que você tem lá. Mas eu acho que é a página 1. E eu sempre falo para as pessoas que... Ana, como que eu aprofundo na minha fé? Como que eu vou para a página 2, né? É mar adentro. E mar adentro é formação. É estudar. É entender todos os princípios. É entender o catecismo da igreja. É entender. Porque como que você vai viver algo que você conhece até a página 1? Como que você vai mudar suas condutas? Leva isso pro seu negócio, por exemplo. Pra tudo na vida é o conhecimento. Como é que eu vou fazer minha empresa ganhar dinheiro? Você não tem que estudar? Então, pra você também sabe que ter uma vida melhor. Eu dei mentoria numa empresa que ela era muito... Como eu vou dizer? Cuidado com as palavras. Mas era muito... meta, temos que alcançar a meta e não tinha muita parte humana, assim. E aí eu dei um desafio para os líderes e para todos os colaboradores. Uma vez por mês nós vamos fazer um terço aqui, e a gente ia fazer uma oração. E não tinha a ver com a religião, mas era uma oração que todo mundo, né? Sim. Hoje, depois de um ano e meio, o terço passou a ser diário. Não se começa a trabalhar ninguém sem a oração. Que lindo. Não. E humanizou a empresa, porque um passou a conhecer a dor do outro e ter mais compaixão com o outro, com o próximo, e que começaram a trabalhar como uma equipe sincronizada mesmo, sabe? E hoje eu encontrei o dono da empresa, que eu vou dar uma palestra, e ele falou, mudou a nossa realidade. A oração parece que... E aí tudo mudou os nossos resultados, mudou tudo. Obviamente que aí tem indicadores, né? Toda empresa tem indicadores de gestão, de comunicação, de estratégia, que tudo isso que a gente trabalhou. Mas o principal que fez humanizar a empresa foram algumas dinâmicas espirituais que eu sugeri que eles fizessem, ensinei. Falei assim, Então imagina isso dentro de uma casa, de uma família. Imagina isso. Não existiria divórcio, Carol. Se os casais orassem junto, tivessem... Porque quando você reza, você trabalha a sua humildade. Você fala, onde eu tô errando? O que eu posso melhorar? Qual que é o meu papel? Qual que é o teu? Então, você tira
a possibilidade de divórcio. Não existe. Então, quando você tira isso da tua mentalidade, do teu campo de visão, não é uma opção, você trabalha dentro do que você tem, como tudo na vida. Você tem conhecimento do que é o casamento, né? Não é isso. Eu tô dizendo nesse sentido assim, ó. Quando você não tem uma opção. Você não tem. Então, você trabalha dentro das opções que você tem. Aquilo nem existe mais. Então, quando você tira do teu campo de opção um divórcio, por exemplo, porque eu pego dou uma entender para muitas mulheres que falam, tô em crise, no meu caso, eu vou separar. Falo, tá, beleza. Porque eu sou uma mulher divorciada, né? Isso atrai muito a mulher divorciada. E aí, se você virar pra ela e falar, não é pra divorciar, você fala, então... Mas então, deixa eu te apresentar o que eu aprendi com o meu divórcio. Porque eu fui buscar, através do meu divórcio, por que eu tinha me divorciado. Eu não olhei pros erros dele, eu olhei pros meus. O que eu queria melhorar como mulher. Porque eu falhei como mulher. Se ele falhou ou não, é problema dele. Eu quero saber onde eu falhei. E eu aprendi muito. Eu ressignifiquei muita coisa. Eu enxerguei muitos erros e defeitos meus. Então, a gente enxerga para um relacionamento, para um casamento, com outra ótica. Porque a gente fala, eu só tenho uma opção, fazer dar certo. Quais as armas que eu tenho? Porque o divórcio não é uma opção. Um exemplo. Óbvio que tem casos... Né? Sim, tem casos e casos. Tudo tem casos e casos. Tem até a nulidade da igreja, que eu, graças a Deus, tenho, por exemplo. Então... Mas eu acho que a maioria, o divórcio não seria uma opção. Pra tudo na vida é assim. Tipo, de 50% hoje em dia, na estatística lá, 50% dos casais se divorciam. Quando eu trabalhava no Peixe Urbano, eu trabalhei 6 anos no Peixe. E eu fui fazer um treinamento no BOP, no Rio de Janeiro. Nossa, que demais. E nós ficamos dias lá. E o BOP, ele não tem... o lema deles, missão dada, missão cumprida. Não existe a opção de perder aquela batalha. Então, eles não a opção é ganhar, é vencer aquilo. Então, quando você não conta com aquilo, não tem a opção de não acontecer, de não... Então, não tem você o tira B. do teu radar. Então, você desfoca daquilo. O que você foca... Você foca, expande. O que se alimenta, cresce. Então, são coisas tão básicas que ninguém nos ensina isso. Entendeu? Que é o que eu tento passar. Descobre nas pauladas da vida. E agora tá passando aqui pros outros. Assim, aprendam aqui. E é aquilo... Os vikings faziam isso. Eles chegavam pra dominar um território, eles queimavam o barco. Não tem opção de voltar. Não tem opção. Eu tenho que dominar aquele território. E aí, quando você não tem opção, você dá o seu melhor... Ali, não você fala fugir, assim, você tem que enfrentar aquilo. O cérebro, o nosso cérebro, gente, vocês não estão entendendo. Aí, bom, se não tem opção, só tenho essa, ele vai criar estratégia, ele vai criar subsídio, ele vai criar ferramentas pra dentro daquilo que você... Isso é o que eu tenho. É o que eu tenho. Ele vai criar a solução. Você não tem como voltar, ele vai criar uma Por forma isso que a gente ouve muito falar que o nosso foco tem que ser na solução e não no problema. Porque quando você tá com o foco no problema... Você empaca, você não sai. Você fica com aquela realidade, você com fica aquele olhar, naquele da foco. Vida. Agora, você coloca na solução, você vai criar, você vai estudar, você vai... E quem procura, acha. É isso. É isso. Na minha vida, eu tenho feito isso, inclusive. Eu acordo todos os dias. Todos os dias. Não é todo dia que você acorda bem. Não, boa tarde. Boa tarde. Pelo contrário, né? Bem, querido, tudo bem. Eu falo que tá tão difícil. É difícil ser adulto. É difícil ser adulto. Ai, gente, é muito chato ser adulto. Rapaz, que era pra ser semana de saco cheio, férias, Porto Seguro, viagem adolescente. Não, é difícil ser adulto. Não, Carol, é pelo boleto amor que vem, de não Deus. interessa que dia. O bom de ser adulto é isso também. Não interessa que fase da vida você tá vivendo. As responsabilidades continuam. Entendeu? O mês vai sair um mês, vai vir outro. Então, isso também eu falo muito para as pessoas. Não sei se eu já falei aqui no podcast, mas muitos amigos meus falam assim: eu não preciso de acampamento agora, eu não preciso ir na minha igreja agora, independente da religião. Porque tá tudo bem na minha vida. Eu falo, imagina se eu fosse esperar acontecer uma desgraça, uma tragédia, uma palavra pesada assim, na minha vida para buscar Deus. Quanto que eu ia buscar? Mas, Carol, posso te falar? Eu vou ia te falar buscar. uma coisa. Imagina que eu vou falar para você entender. Cada ser humano tem receptores diferentes. É um receptor para ter uma intimidade com Deus. Eu tenho um receptor, você tem outro. A forma como você se conecta com Deus é diferente da minha forma como eu me conecto. Nem todo mundo é para acampamento. Nem todo mundo é para grupo de oração. Nem todo... E assim, ó, muitas pessoas, quem vai no acampamento, quem vai na igreja, acha que todo mundo tem que ir. Eu não acho que todo mundo tem que ir. Não, também acho que eu acho que as pessoas têm receptores diferentes, têm formas diferentes, não tem que ficar insistindo. E não é porque não vai que é errado, não é porque não frequenta a igreja que é errado, eu não acho isso.
Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que essa generalização afasta ainda mais as pessoas da Afasta igreja. ainda mais. Porque aí agora todo mundo... Tem gente que fala assim, agora só vai na missa que é cantada. Você vai na missa carismática. Não, gente, você gosta daquela missa mais tradicional, bonitinha. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi para acampamento, ela não conseguiu conectar. Ela gosta de missa tradicional, ela não gosta da renovação. É a forma dela conectar. Então, Ana Paula, você acha que eu devo fazer acampamento? Ó, sempre vai acrescentar, sempre é maravilhoso. Mas eu tenho uma amiga que eu levei que quis ir embora no meio. E por que ela não se conectou? Ah, porque não é um absurdo. Cada um tem receptores diferentes. O meu, eu falo que eu fui de férias. Fiquei 4 dias sem celular. Nossa, delícia. Eu falava, tava lá de férias. Eu conheço Vou passar gente férias que no nunca campo. foi no acampamento. Eu conheço gente que não frequenta a igreja e é muito mais cristão, exerce muito mais o cristianismo de pessoas que estão lá dentro. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus e conhecem melhor o cristianismo e seguem uma vida correta, um casamento de acordo com o evangelho e não frequentam. Mas é por isso que eu falo, em nada. Por isso que eu falo isso muito no Fly High. É sobre nós. Por isso que, para qualquer crescimento que a gente tem que fazer na vida, ele começa em nós. Ele tem que ser a partir de nós. A partir da minha história. A minha história eu não vou poder mudar. Eu trago tantas barreiras emocionais, tantos traumas. O que eu vou fazer a partir disso e não apesar disso? Eu fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Minha história é essa, então vamos aceitar. É isso que eu tenho para hoje. Então bora. Então eu vou fazer disso, tentar fazer disso melhor. E quando eu não tô muito bem, e o que eu consegui hoje tá ótimo, pelo menos eu fiz. E quando eu não consegui fazer nada, amanhã é outro dia, eu tento de novo, eu recomeço quantas vezes forem necessárias. Aí diminui um pouco essa cobrança, essa culpa. Eu me cobrava muito. Pra mim, o dia só rende se eu acordo muito mais cedo, faço oração, vou treinar, chego em casa, tomo banho. Faz 3 semanas que eu não escuto meu despertador. Se eu fosse, não, hoje é um dia que deu errado. Porque eu não acordei tão cedo, porque eu não consegui treinar de manhã. A gente sempre ouviu. Agora eu tô começando a conseguir adaptar a rotina, mas eu me cobrava dessa forma. Porque é óbvio que o dia que eu acordo 5 horas da manhã e às 8 eu já fiz um monte de coisa, eu tô produzindo muito mais, eu tô muito mais criativa. Mas tem dia que eu vou acordar às 9h30 e eu vou fazer só o que der e tá tudo bem. E olha a importância do autoconhecimento, porque quando você entende que aquele dia você tem que desacelerar um pouco, porque o que acontece? O que ensinaram pra gente? A gente tem que equilibrar pratos. O casamento, não tem que equilibrar pratos. Não dá. Não tem. É impossível. A gente não é polvo pra ter um monte de mão pra equilibrar prato. Essa área hoje vai ficar paradinha, não vou equilibrar prato nenhum. Se quebrar, quebrou. Sinto muito, so sorry. Eu faço isso. Essa área hoje vai ficar ali. Hoje eu não vou equilibrar prato Hoje eu não vou cuidar de você, eu não quero, não olha pra mim. Porque se a gente tentar ser... Entendeu o que eu tô falando? Isso só se dá através do autoconhecimento. Porque você passa a se dominar, se respeitar, ativar os seus auto-recursos para aquilo que você precisa. Putz, caí aqui, ó. Baixou aqui. O que eu faço? O que me levanta? O que me... Não vou equilibrar prato nenhum hoje, boa tarde. Não me dê pratos. Tem dia que eu falo pro Luca, mãe, não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Eu não vou solucionar coisa alguma. Por favor, hoje não. Eu fiz isso com o Gustavo, acho que ontem à noite. Eu passei na cozinha ele, pega tal coisa no armário. Eu falei, eu só vim pegar um copo de água. Você não tá me vendo aqui. Ele olhou pra mim e falou, não vou pegar uma tapuar. Tipo, não me pede nada, não me pede nada. Não, hoje não, por favor, não me pede. Não me liguem. A tapuar tava aqui, eu falei, não vou, eu só quero pegar água. Finge que eu não passei por aqui. E tem dia que assim, né, ele acorda, nossa, tem café da manhã de hotel esperando. E vamos pra academia, olha como o dia é lindo. É muito legal quando a gente começa a se conhecer e a se dominar. Aí que a gente consegue potencializar. Sim, o dia que a gente tá melhor, a gente consegue potencializar muito. E quando a gente não tá, o que eu faço? A gente consegue se respeitar. Exato. Tem coisa que não dá pra deixar pra depois, tudo bem. Tudo parte do espiritual com o desenvolvimento pessoal, você percebe? Através do autoconhecimento. Tudo parte disso. A minha empresa não vai explodir no dia que eu tô mal. Uma empresa, um empreendedorismo parte disso. É por isso que eu não me conformo, que eu vejo coisas na internet de pessoas que ensinam coisas e que falam, faz dancinha no TikTok, você vai arrebentar, vai dar engajamento, você vai vender. Oi! Gente. Imagina você fazendo dancinha no TikTok. Boa tarde. O que eu falo é, tudo vira um Reels. Lembra? Essas caixinhas de pergunta? Tudo vira um Reels. Isso aqui vira um Reels. Salve e posta. E é uma coisa que eu preciso fazer no meu Instagram. Salve eu preciso posta. profissionalizar meu Instagram. Eu não olho como uma ferramenta profissional. E acabou que ela é.
Ela é Ela é uma claro que ela ferramenta é. que prospecta muito cliente pra mim. Mas eu preciso profissional, eu preciso de você, aliás. Uhum, A gente vai começar. a gente vai. Ela virou pra mim, Ana Paula, tu tem que virar Reels. Mas eu tô perdendo o negócio, né? Porque eu deveria Sim. profissionalizar. Você foca e expande. Mas eu não sou boa nisso, então eu vou contratar alguém que seja Delega. boa. Meu ponto Delega. forte não é esse, Seu meu ponto ponto forte fraco. não Então é eu esse. vou Delega pra quem contratar tem esse alguém. ponto forte. Exato. Pronto. Exato. Faz seu conteúdo, eu pego ele, É. transformo ele no que precisa É. ser transformado. Isso é uma equipe de alta performance. Ah, Identificar os pontos fortes de cada um, colocar na sua função específica para aquele ponto forte. Porque o que você tem de ponto forte, eu posso ter de ponto fraco. Então você fica no teu ponto forte e aquilo que é fraco para você é forte para mim. E aí a gente tá uma equipe de alta performance. Todo mundo no seu ponto forte. Mas qual é o meu ponto forte? Através de conhecimento. Você tem que descobrir. Tem que descobrir seu São ponto os forte. seus talentos. Eu falo que existe no ser humano 34 áreas de talento. Existe na vida humana 34. 5 são predominantes. 5 predominam sobre as demais. Como que é um profissional de alta performance? É aquele que sabe quais são os seus 5 talentos predominantes. Sim. Porque, presta atenção, se já são talentos predominantes, eu já saí da linha do meio, estou um pouquinho acima. Quando eu só coloco o foco em desenvolver os meus 5 talentos predominantes, fortes, eu saio da linha do meio e passo a ser excelente. O que a maioria das pessoas fazem? Eu não sou muito boa nisso, preciso fazer um curso, preciso estudar. Só que aquilo lá tem de ponto fraco. Ponto fraco está na linha abaixo. Quando eu desenvolvo, eu vou para a linha do meio, nunca na excelência. Como eu formo uma equipe de alta performance? Identificando os pontos fortes de cada colaborador e alocando ele na função específica para aqueles talentos. Sempre acima opa, desculpa, do meio, da média. Entendeu? Eu lembro quando a gente fez, eu tenho Descubra seus pontos fortes. a facilidade em resolver problemas. Gallup. É. É. Eu tenho o meu ainda, tá guardado a minha pastinha E quando a gente fez. ali é maravilhoso. E só que aí eu lembro, nossa, eu lembro da sua voz, assim, eu lembro certinho daquela cena. Que eu tenho muita facilidade e adaptação em resolver problemas. Adaptabilidade e resolução? Resolução de problemas. Resolução de problemas. Porém, eu tinha que prestar muita atenção nisso, porque eu passo o dia apagando fogo, apagando incêndio de todo mundo. Você não faz a gestão do tempo nem da energia eu ficava disso. no operacional da resolução de problemas. E resolvia problemas de todo mundo. Por exemplo, eu não tenho nada a ver, assim, com problema seu, sei lá, do seu microfone numa palestra. Mas se eu estiver junto, eu vou tentar resolver aquilo. Eu não Aí vou você focar deixa só de no seu fazer conteúdo. Eu deixo de fazer o seu marketing ali, o seu conteúdo da palestra, pra tentar resolver o seu microfone. E você teve essa clareza a partir do quê? Do de autoconhecimento. autoconhecimento. E se você não tem clareza, eu falo que clareza... E assim, não é, agora já me conheço, eu não faço mais isso. Não, é todo dia você identificar. Não, peraí, tô resolvendo o problema de todo mundo. E os meus? Carol, eu Resolver os uso meus. uma frase que eu falo assim, ó, clareza é poder. E eu falo pra Deus todo dia, igual o Bartimeus, que chamou Senhor, Senhor, cura minha cegueira. A gente é muito cego pra muita coisa. E eu peço pra Deus o tempo inteiro, cura as minhas cegueiras. Porque eu só enxergo, mas tem tanta coisa que eu não consigo enxergar, que eu preciso enxergar, cura as minhas cegueiras. E a clareza empodera muito. Quando eu tenho clareza sobre mim, sobre os meus objetivos, onde eu quero chegar. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir na vida. Você não Nossa, sabe. você sempre me falou isso também. Qualquer lugar serve, você não sabe o que você quer, então tá. Gente, aí eu amo o Waze, porque o Waze eu consigo materializar o que eu sempre falei para as pessoas. Como que o Waze funciona? Ele identifica onde você está, através da inteligência, da inteligência artificial, da tecnologia. Sim. Você coloca onde você quer chegar. O que ele te dá? Caminho. A rota. Como que é a nossa vida? Como eu chego onde eu quero chegar? Primeira coisa, ter clareza onde você quer chegar. Segundo lugar, onde você tá. O que é onde você tá? Quais os meus pontos fortes? Quais os meus valores? No que eu sou boa? No que brilha os meus olhos? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso renunciar? Parará. Aí, eu vou conseguir ter a rota pra chegar lá. Senão, eu vou andar em círculos. Gente, é o melhor exemplo. Eu amo o Waze, porque eu falo pra todos os meus clientes, presta atenção. Muita gente pergunta, o que é a mentoria? A mentoria é o Waze do desenvolvimento pessoal. Nossa, é e maravilhoso. profissional. O jeito mais fácil até hoje que É eu o vi de Waze, explicar. é o Waze. A gente identifica com clareza onde você tá, quem é você. A gente identifica com clareza onde você quer chegar e traz a rota. Gente. Ressignificando o que precisa ressignificar. Potencializando o que precisa potencializar. Descobrindo o que precisa descobrir. E bora! E aí é o que você faz, o que a gente aprendeu a fazer. Bora. Bora é o que pra temos guerra. pra hoje. E no meio da rota ali tem uma rua que tá impedida. Aí a gente cai, recalcula a rota, chora recalcula. e levanta tudo de novo. E começa quantas vezes, né? Maravilhoso. Gente. E aí, João? Tá incrível? Ficou quietinho hoje, João. Quanto tempo já deu?
1h10? Nossa, Carol, Eu acho tô que assim, tá será bom. que já deu uns 40 minutos? Eu falo, o que mais você quer Gente, falar? mas você viu como fluiu? 1h10. Você viu como fluiu? Olha lá. Aliás, a gente fez aqui o que a Ana aplica no dia a dia dela. Antes de começar, a Só gente fez uma responder. oração. Pode responder. E vocês lembraram de curtir, comentar, se inscrever no canal? Meu João faz lá atrás. Gente, é importante pro YouTube e é importante pra mim também, né? Estamos aqui toda semana, Ai, 1 hora por semana. Eu quero ver que vocês estão gostando. É aquela história, né, gente? É. Não custa ajudar o outro. Curte, comenta, compartilha. Um Gente, fomenta o negócio do outro. Apoiar assim, o meu todo trabalho mundo- é de graça, tem noção? É. É só o tempo, eu peço só o tempo de vocês. Pra assistir, pra curtir, O pra tempo comentar, pra e compartilhar. o engajamento, E né? o engajamento, Compartilhar. E, também outra coisa que eu não pedi, João. Vou começar a pedir a partir desse episódio. As pessoas estão assistindo, postar no story pra gente ver. Que ao longo da semana, quem não assiste ao vivo tá postando. E eu tô ficando Aí você tão marca- feliz. Você marca a Carol, você marca o convidado. e a gente Marca reposta. pra gente repostar também, pra gente ver. E manda opinião. O pessoal tá mandando um direct agora, o que eles estão achando. Eu tô adorando. Ai, muito obrigada, amiga, por ter vindo. Eu amei. Quer deixar algum recado aí pras Não, eu pessoas? quero agradecer. Ah, Do fundo do meu coração. E quero agradecer vocês que estão assistindo, que eu possa ter colaborado um pouquinho. Não sou referência de nada, mas eu trago aqui um testemunho de vida mesmo. É o que eu vivo, é o que eu aprendo, é o que eu estudo, para que possa ajudar todo mundo. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. I love you. Te amo. Ai, por hoje é só, gente. Até a semana que vem. Faça o mercado respirar. Fiquem com Deus.